Bom dia, pessoal! Diretamente aqui de Santiago. Eu resolvi fazer esse primeiro encontro de mentoria ao vivo para vocês, porque não dava para esperar voltar para o Brasil no final do mês, porque hoje eu vou tratar de um assunto muito importante, muito. Eu quero que você tenha essas ferramentas na mão o mais cedo possível para que você estude com segurança. A minha intenção aqui é sempre te fazer estudar com segurança. Então, por isso que eu tô aqui. Arrumei esse jardim aqui improvisado que tem no Airbnb que eu tô ficando e montei aqui um roteiro, um passo a passo que eu vou te passar hoje sobre como estudar a tua especialidade, porque eu realmente quero que você tenha segurança no que você está fazendo. A ideia dos encontros de mentoria ao vivo é te entregar as ferramentas para que você tenha segurança para estudar, não só para o concurso da Marinha e do Exército, não. Tá? Claro que aqui sempre vai estar voltado para os dois concursos, é óbvio, mas é para a vida. Isso que eu vou te ensinar aqui é para a vida, é para qualquer concurso que você queira fazer, até depois de aprovado nas Forças Armadas, se você quiser fazer um outro concurso de prefeitura, de estado, enfim, qualquer outro concurso, você também vai ter as ferramentas para poder conseguir estudar sozinho e saber o que está fazendo, né? Então, esse primeiro encontro a gente vai falar sobre como estudar para especialidade, porque para mim tá no top 3 dos assuntos mais importantes, porque eu mesma passei por isso, foi uma dificuldade para mim, embora, né, a especialidade seja ali a nossa expertise, sempre dá aquele medo, mas será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? Então eu trouxe em forma de passo a passo para que realmente você esteja por dentro e como fazer, né? Eu resolvi fazer agora essa aula porque realmente foi a hora que deu, né? Que eu consegui improvisar isso aqui a iluminação tá longe de estar perfeita, tá tudo longe de estar perfeito. Meninas, vocês estão me ouvindo? Só me dá um feedback aí, se vocês estão me ouvindo, se tá ok, para eu poder continuar. Porque como eu tô fazendo com o 4G, eu fiquei um pouco preocupada de repente da conexão também, tá? Só me dá um ok aí se estão me vendo e me ouvindo direitinho. Isso aqui vai ficar no feed, vão poder assistir quantas vezes quiserem. Obrigada, Vitória. Bom, então vamos lá. Eu montei um passo a passo de como estudar a tua especialidade, de tão tranquilo que é mesmo. Eu quero realmente transformar isso numa coisa muito simples para que você consiga fazer com segurança. Eu falei, né, que pra mim tá no top 3 dos assuntos mais importantes. Eu mesma passei por isso, foi super difícil pra mim, até que a gente entende como estudar direito. Então eu bati muita cabeça sozinha. Eu não quero que tu tenha que bater cabeça de jeito nenhum, por isso que eu tô aqui, pra te ensinar. A ideia aqui é que você realmente coloque em prática aquilo que eu te ensino e que apenas execute. Você não tem que pensar em estratégia, você não tem que pensar em planejamento, você não tem que pensar em nada disso. Executa o passo a passo aqui que eu vou te ensinar. Eu deixei umas anotações aqui no meu tablet do lado para não me esquecer, porque é tanta coisinha que eu não quero esquecer de te falar nada. Bom, uma coisa boa da especialidade é que você não está começando do zero. Você não é, né, nenhum iniciante na tua especialidade. Você já tem aquele olhar refinado do especialista, né? Então isso facilita muito na hora de você consultar literatura e tudo mais, porque é a tua área de expertise, é o que você sabe fazer, é a parte da odontologia que você entende melhor. É diferente de quando a gente tem que estudar a parte geral, que você se bate. Ó. Eu, por exemplo, já tinha saído da faculdade, na época fazia 8 anos. Então, você acha que eu me lembrava alguma coisa? Não lembrava nada de prótese, de endo, não lembrava nada. Então, é uma parte mais difícil. Agora, quando se tratava de pediatria, óbvio que era muito mais simples de estudar. Então, lembra disso, você não tá saindo do zero. Então, isso já é uma grande coisa. Então, o plano, gente, ele é... O plano de contingência, a ideia dele é ser o ponto de partida. É óbvio que não tem vaga para todo mundo entrar no mesmo ano, é claro que não, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, o que eu quero de você? Quem vai passar esse ano, maravilha, vão passar vários esse ano, mas tem gente que não vai passar. Então, para uns vai ser a reta final, o plano, e para outros vai ser o ponto de partida. O que eu preciso que você entenda? Eu preciso que você entenda que é necessário sair do ciclo do fracasso. Tem muita gente que está nesse ciclo e é o que faz as pessoas desistirem. Vou te explicar o que é isso. Imagina só, você começou a estudar agora, tá super empolgada, ele tá com o plano e tal, tô te ensinando as ferramentas aqui, beleza, de repente você não passa. Ok, ou ficou perto, enfim, não passou. Aí você, putz, não é pra mim, deixa pra lá. Para de estudar. E aí, só vai se ligar de estudar de novo quando sair o próximo edital. Gente, isso não pode acontecer. É isso que faz você não passar nunca na vida. A aprovação, ela acontece entre os editais também. Então, quem não para de estudar é quem passa. Isso eu te digo, né, aqui, eu tenho lugar de fala pra isso. Eu não gosto muito dessa expressão, mas hoje em dia se fala muito, né? Eu tenho lugar de fala pra isso. Se vocês conhecem alguém que já passou, fora eu, pergunta pra essa pessoa, vê se ela parou de estudar entre um edital e outro. Eu tenho certeza absoluta que não. Então, fuja desse ciclo de fracasso, de desistir de estudar só porque não tem um edital ali à vista.
Isso não pode acontecer, tá? Então, é o ponto de partida para uns e a reta final para outros. Eu espero que seja a tua reta final, mas se não for, no ano que vem tem mais. Olha a vantagem que os concursos militares têm, gente. Eles acontecem todos os anos. Todos os anos. É previsível. Tem as 3 provas todos os anos. Isso é muito maravilhoso. Ou seja, é um incentivo realmente para você não desistir de estudar. É para você seguir ali estudando, porque tem concurso. Imagina quem faz tribunal, que tem uma vez a cada 10 anos. Aí sim é muito mais complicado, né? Mas o caso das Forças Armadas, puxa vida, esse é um presente para a vida, tá? Então, assim, lembra que isso eu digo também, né? Tem lugar para falar. A gente coleciona muito mais reprovações do que aprovações, a verdade é essa. Eu perdi a conta de quantas reprovações eu colecionei. Gente, o primeiro ano que fiz Marinha, foi muito mal. O primeiro ano que fiz Exército, foi muito mal. O primeiro ano que fiz Aeronáutica, eu não fui mal, eu fui muito, muito mal. Então, assim, e aí o que aconteceu? Quando eu peguei aquele resultado, eu preciso melhorar. Para melhorar, eu não posso parar de estudar. Então nunca passou pela minha cabeça parar de estudar. Eu não entendo muito bem a galera que passou o concurso, não passou, larga das coisas e só vai pensar no próximo concurso. Não, você tem que seguir estudando, senão uma coisa desanda, gente, não tem como, milagre não existe. Mas tá, vamos falar do que importa agora realmente. Eu quero te passar o passo a passo agora do que você vai fazer para estudar a tua especialidade. Vamos lá. A gente é tão seco aqui, ó, que eu vou falando, o lábio da gente vai ficando super seco. Eu trouxe água porque é impossível. É muito, muito seco. Primeira coisa, o que você vai fazer? Reunir as provas antigas da tua especialidade, da prova que você vai fazer. Então, vai fazer Marinha? Reúne as provas de especialidade as provas antigas da tua especialidade. Ai, Melina, mas só tem 3 provas. Ok, eu concordo que são poucas referências, muitas vezes que a gente tem, isso é normal, tá? Quando a gente compara com o pessoal do direito, a nossa referência de provas é um universo muito, muito, muito pequeno e tá tudo bem, gente. Isso não quer dizer que porque você tem poucas provas, essa amostra que você tem, ela é irrelevante. Muito pelo contrário, tá? É a partir dali que você vai começar a construir o teu estudo da especialidade, cruzando com outras coisas que eu já vou te ensinar. Então, primeira coisa, busca as provas antigas da tua especialidade. Onde? No site oficial, PCI Concurso, que concursos, todos esses lugares têm essas provas antigas, tá? Então, organiza ali no teu computador, baixa elas e tal, dá uma olhada, porque elas vão ser as suas melhores amigas. Ok. Segundo passo, já vamos pro segundo passo agora, tá? Você vai montar um banco de dados. Super simples, tá? Um banco de dados, assim, absolutamente simples. Não é nada nível NASA, nada complicado. No Excel ali você vai catalogar aquelas questões. Então você vai criar grupos de conhecimentos da tua especialidade. Por exemplo, para mim, tá? O odontopediatra. Você vai colocar lá, questão 1 foi do livro Guedes, Pinto. Do que se tratava a questão? De dentística. Segunda questão era do livro do McDonald, porque muitas vezes a própria questão traz a referência. Se você não souber, não tem problema, mas quando a questão traz a referência, já vai colocar ali um campo. Do que tratava? Era uma questão de tratamento endodôntico de tecidos. Ok, é isso, tá? E vai fazer vai catalogar essas questões, tá bom? Se for uma prova, se forem 10 provas, e é isso aí. Vai catalogar isso aí. Aí você vai me dizer o seguinte, a Marinha sempre traz a referência no enunciado da questão, né? A prova da VUNESP nem sempre, tá? Aí você vai me dizer, Melina, para estudar a minha especialidade, eu preciso ter todos os livros que estão no edital? Eu vou te dizer, depende, tá? Depende. Analisando essas provas que você vai ter essa ideia, tá? Com esse teu olhar de especialista, você vai entender se, por exemplo, para quem é da endo, tá? Um exemplo aqui. Se tudo que caiu naquela prova está contemplado no Lopes, por exemplo, ou se você precisaria complementar com o livro do Mário Leonardo ou com o livro do Cohen, dependendo do teu edital. Por sorte, tanto a Marinha quanto o Exército trazem no edital a lista bibliográfica, né? E isso também é uma coisa muito boa, porque a nossa lista da especialidade, ela nunca é grande que nem da odonto geral, graças a Deus. São ali no máximo 4 livros. Talvez a prótese tem mais, porque, claro, a prótese, como tem mais campos ali, os livros tratam de assuntos específicos, tá? A prótese é uma coisa meio à parte. Mas mesmo assim, não quer dizer que você vai ter que estudar tudo de todos os livros. Então, o que eu vou te dizer com relação a ter todos os livros ou não, depende, a gente já vai chegar ali, eu já vou te explicar melhor sobre isso. O que é importante? É importante saber o que você vai dar conta nesse tempo. Não adianta você sair comprando todos os livros da especialidade, você nem vai ter tempo de estudar todos eles.
tá? Não faz muito sentido isso pra mim. Então, é melhor que você estude o que é necessário, o que precisa, às vezes em um livro só, do que em todos. Agora, uma coisa importante pra especialidade: edição atualizada, tá, gente? A edição que estiver no edital. A Marinha adora trazer uma edição desatualizada, né? Que bom. Mas trazer a edição atualizada, especialmente para especialidade, é importante. Para a parte geral, dá para passar batido, muitas vezes, mas para a especialidade, sempre que possível. Ai, menina, eu tenho que comprar um livro novo, né? Às vezes vai, tá? Gente, a aprovação, ela demanda investimento. Ela demanda. Vocês estão aqui comigo, vocês já investiram no plano. Demanda investimento, tá? Comigo também foi assim. Lembra que com o teu primeiro soldo de tenente, isso aí vai estar tudo pago nos seus primeiros 10 dias de trabalho, tá? Então, assim, não pensa nisso agora, só resolve. Agora, vamos supor que você tem um livro de uma edição anterior e sai um livro mais novo agora, que é o que o edital tá cobrando. Dá uma olhada no sumário, vê se mudou muita coisa. Se você puder, vai numa biblioteca, né? De repente consulta o livro novo, vê se mudou muita coisa. Empresta de alguém, chega pra te emprestar. Dá uma checada, às vezes tem amostra na internet. Porque às vezes é uma edição mais nova, mas que não mudou tanta coisa. Tá vendo como tudo isso demanda esse olhar refinado? Então, assim, eu tô contando que você, como especialista, vai conseguir ter essa sensibilidade, tá? Então, claro, sempre que possível, a edição mais atual, se não a edição anterior, né, mas com ressalvas, tendo certeza do que está fazendo. Por exemplo, eu nunca comprei a edição mais recente do Guedes Pinto. Para mim foi um problema. No primeiro ano que eu fiz a prova, eu não tinha ideia dessa coisa de edição, eu estudei pela edição que eu tinha. Eu errei um monte de coisa, porque na edição mais nova tinha muita coisa diferente. O que eu fiz no outro ano? Eu não quis comprar o livro, mas eu fui na biblioteca, peguei o livro novo, peguei o meu livro e fui olhando tudo o que tinha de diferente, absolutamente tudo. E tudo que tinha de diferente eu xeroquei. E aí eu estudei pelo livro novo, entendeu? Mas foi só uma jogada que eu fiz. Poderia ter comprado o livro, né? Eu deveria ter comprado o livro porque era muito diferente. Mas ok, você entendeu que precisa ter esse refinamento. Tem que prestar atenção nisso aí do que tá fazendo, tá? Então tem que ter essa sensibilidade mesmo, para não fazer bobagem. Terceiro passo. Então primeiro você pegou as provas antigas. Segundo, você montou o teu banquinho de dados ali bem simples, tá? Terceiro, você vai ter que pegar o conteúdo programático que está no edital da tua especialidade, tá bom? Que é aquela parte que diz todos os assuntos que são cobrados. Por quê? Porque ninguém é idiota de estudar só o que já caiu, gente. A gente não pode fazer isso. Não pode, tá? Quem faz isso tá errado. Então, o que você tem que fazer? Vai pegar o conteúdo programático, faz um arquivinho de Word. Eu vou te ensinar uma coisa que eu faço, tá? Faço na mentoria, faço plano de contingência. O que eu tô te ensinando aqui, na verdade, é o que eu faço na mentoria há quase 6 anos. Coloca lá o conteúdo programático lá em cima no teu arquivo lá de texto, né? E pega na internet o sumário dos livros da tua especialidade e cola eles também ali. O que eu faço? A partir desse conteúdo programático, você vai começar a dar uma localizada pelo nome dos tópicos, se tem alguma coisa ali nos livros. Você vai ver que às vezes, gente, até bate o nome que tá no conteúdo programático, ele bate com o nome que tá do capítulo do livro. Isso quer dizer que vai ser cobrado dali? Não necessariamente, mas é um forte indício, concorda comigo? Isso já aconteceu já vi acontecer várias vezes, tá? Então é um forte indício. Isso tudo te ajuda a conhecer a tua prova. Isso vai te ajudar a conhecer a tua prova. Então uma coisa que é inegociável no teu estudo da especialidade é que você precisa passar por todos os conteúdos do teu conteúdo programático, tá? Isso é inegociável, gente. Pouco me interessa por onde você vai estudar, mas você tem que passar por todos eles, tá bom? Porque se tá ali é porque pode ser cobrado. Com mais frequência ou com menos frequência, mas você tem que passar. Como é que você vai saber o que é mais cobrado e o que é menos cobrado? Teu banco de dados vai te mostrar isso aí. Teu banco de dados vai te dar essa estatística do que é mais cobrado, o que tem mais recorrência. Conforme você for vivendo esse estudo, vivenciando e amadurecendo no estudo, você vai perceber isso aí. Tá, agora vamos uma parte muito importante, porque aqui, gente, é plano de guerra, tá? A gente tem pouco menos de 4 meses até a prova, não é muito tempo. É bastante tempo para estudar? Mas, né, existe a maneira da gente estudar quando a gente tem muito tempo, vamos supor, 1 ano, e quando a gente tem 4 meses. São coisas diferentes. Vamos lá. Vai pegar o teu conteúdo programático, colocou lá os sumários dos livros ali bonitinho, vai tentar localizar mais ou menos o que tem ali. E aí você vai começar a ver o que você vai estudar e por onde. Então eu falei que é inegociável, não esquece isso, é inegociável passar por todos os tópicos do conteúdo programático. Como que você vai definir por onde você vai estudar? Vai depender do que você tem na mão. Vai depender se você tem todos os livros, se você não tem todos os livros, se o enunciado da questão traz a referência. Você vai ter que cruzar essas informações.
Vai ter que cruzar isso aí. Isso você vai entender fazendo. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos pensar num assunto de endo aqui. Sei lá, anatomia dos canais radiculares. Tá lá no teu conteúdo programático. Quer dizer que você vai ter que estudar a anatomia dos canais radiculares por todos os livros que estão na lista da bibliografia? Óbvio que não. É claro que não. Você vai escolher um livro, tá bom? Porque aqui é plano de guerra. Se você tivesse 1 ano, eu ia te dizer, sim, você pode estudar o mesmo assunto por vários livros e ainda traçar um paralelo. E ainda, né, traçar um paralelo ali, que um autor diz, que outro autor diz. Isso é perfeito, é maravilhoso. Mas isso acontece quando a gente tem tempo. Você acha que eu tive tempo de fazer isso pra Marinha? Óbvio que não. Porque as provas, elas se sobrepõem, gente. Isso parou na época da pandemia, mas agora já voltou. Quando eu fazia a prova, a prova do Cadar era em junho, a prova da Marinha já era em agosto. Eu descansei uma semana depois do Cadar e já emendei na Marinha. Ou seja, eu tive 60 dias ali pra me preparar só pra Marinha. Foi muito pouco tempo. Então, você acha que eu consegui estudar um assunto por cada livro? É óbvio que não, é claro que não. De jeito nenhum. Então, você tem que escolher um lugar. Então, aqui, como é plano de guerra, vamos pensar no nosso plano aqui, tá? Você vai escolher um livro para estudar aquele assunto. Pode ser que você divida os tópicos do conteúdo programático entre vários livros, pode ser que você eleja um livro só. Tanto faz. No puedo ahora. Discúlpame, no puedo. Então você vai escolher um livro para você estudar aquele assunto, tá? Como aqui é nosso plano de guerra, vai ser isso aí que vai ser feito. Vamos lá, então vamos pensar que você vai estudar qual assunto? Deixa eu pensar aqui, um outro assunto. Me fugiu aqui, o pessoal tá me desconcentrando aqui. Tá, mas enfim, vocês entenderam o negócio que você vai estudar um assunto em cada livro você vai estudar um assunto, né? Nosso plano de guerra aqui vai ser esse. Vamos supor aqui na cirurgia, tá? A cirurgia, por exemplo, ela tem uns 4 livros mais ou menos, tá? Na prova do exército. E um dos livros é o Malamed. Então é óbvio que os assuntos de anestesia, de anestesiologia, você vai estudar pelo Malamed. É claro que sim, isso é uma coisa elementar, tá? Então, de novo, olha o olhar refinado do especialista, como faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então é importante você saber que... Pessoal, só um pouquinho, já venho. Coisas que acontecem ao vivo, né? Tinha um pessoal no portão que não parava de me chamar, queriam que eu abrisse o portão pra eles colocarem o lixo aqui pra dentro. Eles não trouxeram a chave deles. Pessoal, uma coisa importante que eu queria falar, tá? Você vai escolher, então, um assunto pra cada livro. Ok, como você vai fazer isso, não importa. Aí vamos supor que você escolheu estudar pelo Lopes, mas o assunto nesse ano foi cobrado pelo Cohen. É um problema? Não necessariamente. Você vai ter um norte para responder aquela questão. Vamos supor que você estudou o assunto por um livro X e foi cobrado do Y. Gente, não tem problema nenhum. Você vai continuar sabendo aquele assunto, você vai saber daquele assunto, você vai ter ideia de como responder aquela questão. Esse é o mais importante. Muito mais do que você ficar tentando adivinhar por onde vai ser cobrado isso aí. Então, como aqui é um plano de guerra, não adianta você querer estudar um assunto em todos os livros e deixar coisa para trás. Eu prefiro que você estude todos os assuntos do conteúdo programático por um livro só, ou, né, um assunto em cada livro, do que você tentar abraçar o mundo com as pernas esses 4 meses e não ir muito longe, tá? Aquilo que eu falei, é inegociável, vamos lembrar, é inegociável estudar todos os assuntos do conteúdo programático, tá? Deixa eu ver o que mais eu tinha colocado aqui. Então, sim, a nossa prioridade realmente é essa, tá? A prioridade é que você consiga passar por todos os assuntos do conteúdo programático. Uma coisa importante, eu tava falando da questão das referências das provas, né? O Exército mudou a banca agora vai ser o 3º ano. A gente já tem até um pouquinho mais aí de referência. Mas no ano que mudou, foi muito difícil para todo mundo, porque o Exército nunca tinha feito uma prova da VUNESP. Mas o que eu fiz? Eu corri na frente, montei o plano de contingência, justamente com
provas da VUNESP que tem no país inteiro, gente. As provas, elas seguem um padrão, tá? E a gente conseguiu provar isso nesses 3 anos, ficou provado, tá? Que realmente as provas têm um padrão, a VUNESP tem aí um banco de dados de provas gigantesco, então não tenha medo de consultar também esse banco de provas. É mais difícil a questão para especialista, né? Não tem tanta prova assim de especialidade, mas use o que você tem, o que você encontrar com sabedoria. Para Marinha é a mesma coisa, gente, ou para qualquer outra prova que vocês queiram fazer, tá? Tenha esse olhar refinado, tá? Então, pegou as provas antigas, monta o banco de dados, cataloga elas ali direitinho, pega o conteúdo programático, monta no arquivinho de texto ali, cruza os sumários junto cruza o sumário junto com o índice, cruza o sumário dos livros junto com o conteúdo programático e veja se realmente aquele assunto é cobrado aqui mesmo, é daqui mesmo e tal, e monta ali um esqueminha para você estudar a tua especialidade. Gente, eu te garanto que vai dar tudo certo, tá? É muito melhor do que você ficar querer sair que nem um trem desgovernado estudando tudo de todos os livros e todos os livros de capa a capa. Isso não existe, a gente tem pouco menos de 4 meses até a prova, tá? Então essa, pode ter certeza, assim, essa primeira ferramenta que eu tô te entregando, ela é fundamental, não só para essas 2 provas, mas para a vida, tá? Esse é o fundamento que eu tenho para montar todos os planos de estudo que eu monto para todas as pessoas que me procuram na mentoria e que às vezes é um concurso de prefeitura, às vezes é um concurso de estado, às vezes é um concurso de tribunal. É a mesma coisa. Para alguns são mais fáceis, para alguns são mais difíceis, porque às vezes eu tenho a referência, às vezes não tem. Então, parte-se do princípio que, como você já é especialista, você consegue olhar aquela questão e ter uma ideia mais ou menos onde você vai encontrar aquilo ali, onde é que tá, aquele assunto tá melhor, tá? E se tiver em dúvida, minha dica, segue a tua intuição, vai no livro que você gosta mais, tá? Às vezes tem Endo que prefere o Lopes, tem Endo que prefere o Cohen, por exemplo, eu prefiro 1000 vezes estudar pelo Guedes Pinto do que pelo McDonald, tá? Então, segue a tua intuição, tá? Às vezes o livro que a gente tem mais afinidade é o livro que a gente consegue aprender mais, tá? Agora, não dá pra abrir mão realmente de estudar pelo livro, vocês estão vendo, né? Estudar pelo livro é fundamental, gente. Então é isso aí, nosso primeiro encontro de mentoria ao vivo, eu queria realmente tratar sobre isso aí. Não sei quando é que vou fazer o segundo ainda, eu acho que sem ser na próxima semana, na outra, vamos marcar. Eu tenho muitos assuntos ainda pra gente tratar e super importantes, mas eu gosto de começar por esse. A gente ainda vai falar de planejamento, de rotina, de ciclo de estudo, de muita coisa, mas esse é uma coisa, eu gosto de começar por ele, porque é um assunto importante demais, tá? Estudar pra tua especialidade é fundamental. Então, quanto mais questões você garantir na tua especialidade, maior a tua chance de entrar, né? Na Marinha, porque vai somar mais pontos na prova objetiva, que tem um peso só de 3, né? A prova objetiva toda. E no Exército, porque a prova específica tem um peso maior do que as outras, tá bom? Qualquer dúvida, me mandem por DM, ele manda por DM, vou abrir caixinha também, pode deixar lá que eu vou responder todo mundo, tá bom? Um beijo, agora eu vou aproveitar meu dia aqui, que tá um dia maravilhoso nessa cidade, um sol lindo, e eu tenho tanta coisa pra fazer que eu nem sei o que eu quero fazer primeiro, então eu vou aproveitar meu dia, tá bom? Um beijo pra vocês, tchau, tchau!